Bem-vindos ao Albergue. Eu sou o Danilo. Eu sou a Edilane. E eu sou a Lid, e esse é o Albergue Literário. Chegou finalmente o dia que eu vou poder dizer que eu li o 1984, livro do George Orwell. Eu já tinha conversado com um amigo faz uma vida, muito tempo. Aí eu comprei, comecei, parei, não gostei, retomei, regostei, curti, terminei e agora eu posso falar. Vou falar que o livro é de polêmica. O livro ele fala contra o totalitarismo. Não é um spoiler porque o livro ele fala de política, enfim. Quando fala de totalitarismo é importante esclarecer, totalitarismo é qualquer tipo de governo que controla a sua vida privada e oposição. Esse é um livro que tem uma fala muito enviesada. Muita gente fala que é um livro que foi escrito totalmente contra o comunismo. Tem um personagem que é inspirado em Stalin, é uma crítica também, tem uma crítica à União Soviética, mas quando ele fala de totalitarismo, a gente não pode se esquecer de que totalitarismo inclui nazismo, inclui fascismo, enfim, outras formas de governo que limitam a sua liberdade. Tem uma posição política muito clara, todo mundo sabe, mas independente disso, esse livro é contra tipos de governo que limitem liberdade. Winston Smith, tá, que é o personagem principal, ele trabalha no Departamento da Verdade, no país da Oceânia, é um país fictício que reúne alguns países da Europa, e é um futuro distópico. Nesse futuro, vários países se fundiram e formaram essa Oceânia. E também vários países se fundiram e formaram a Eurásia e outros países se fundiram e formaram a Lestásia. Então, são 3 países que vivem em guerra constante. Em guerra. Vou deixar esse parênteses aí para quem lê. No Departamento da Verdade, um dos 4 ministérios da Oceânia, o Winston está dentro de uma sociedade com a figura do Big Brother, o grande irmão, que deu origem a um programa de muita notoriedade aí de uma produtora de TV, que colocou esse nome porque estou de olho em tudo que está acontecendo. A referência é essa. Porque nessa sociedade onde o Winston está, ele e todo mundo está sendo monitorado full time. Big Brother não são câmeras igual no programa da TV. É uma figura que existe, mas ninguém viu. E ele está em todos os lugares, está em cartazes, teletelas, enfim, em todos os lugares ele está presente. Teletelas são mini TVs que estão dentro da casa das pessoas, inclusive, e você não tem a opção de se esconder. Isso fala logo na abertura do livro, ela ouve tudo que você fala, né? Como a gente, voltando ao início, se é um governo totalitário, você precisa tomar cuidado com o que você fala, com o que você vê, como você interage com outras pessoas, até com o que você sonha. Porque você pode proferir alguma palavra contra o governo inconscientemente, você pode ser preso porque a teletela está te ouvindo. Na sociedade também, eles têm uma língua própria, a nova fala. É um idioma que cria interpretações. E os lemas dessa sociedade são bem intrigantes. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Eu demorei metade do livro para entender uma dessas frases, porque são muito antagônicos, mas eles acabam caminhando juntos. O objetivo da nova fala é gerar essa sensação confusa. Existe a política das ideias, que não está preocupada com crimes, mas ela está preocupada com o que você pensa e o risco intelectual que você pode representar. Como é que você se porta, como você se interage com a sociedade, como você está nas reuniões, se você está entediado, se você é ativo, enfim. Eu disse claro por não, mas o que é que eu fiz? Se é documento eu tenho aqui, outro disse não interessa, pouco importa, fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. E há um termo muito interessante que é o dupli pensar. É um ato de você aceitar simultaneamente 2 crenças contraditórias, mas você entende que elas são corretas em contextos diferentes. É difícil de entender quando você lê o livro, mas se você colocar na prática, por exemplo, você aceitar de que matar é errado, mas matar um certo grupo de pessoas é certo. Tem uma certa similaridade com o momento que a gente vive, não sei se é tão absurdo, enfim. Conforme o livro vai narrando, ele é poético em falar do tema da perda da privacidade. E hoje a gente tem muito disso. Você não consegue ser 100% offline porque você soaria muito estranho para a sociedade. É uma sociedade que está todo mundo te olhando. E é muito interessante porque foi escrito num tempo em que a sociedade gostava de privacidade. Hoje a gente não gosta, mas era na época que todo mundo gostava de estar escondido.
lendo hoje é muito, muito interessante, contraditório, enfim, porque a gente não quer perder a nossa privacidade, mas nós somos a primeira geração de que ama não ser anônimo, né? A gente gosta de ser visível, a fama, que as pessoas saibam dos nossos problemas, enfim. E é bem interessante. Aí vem um duplo pensar. Ser anônimo e estar disponível para todo mundo ver. Enfim, entre o anonimato e não gostar de um anonimato, como o programa da TV, de se expor no mundo, mais ou menos isso. Para concluir, importante fechar o relato incentivando que você leia esse livro para você entender, sem posição política, tá? Ele vai criticar o comunismo, vai criticar o socialismo, vai criticar o pensamento conservador, que acha que o seu governo tem que respeitar a sua crença, a cor que você gosta, interesse pessoal, comida que você come, enfim. Isso também é o totalitarismo, ele vai criticar e vai determinar que a sociedade siga o que você acredita. Então, vá preparado para ser confrontado segundo a sua posição política. É um livro pesado, denso, tá? O trecho final dele é extenso e muito duro. Para terminar a leitura, você pode se encontrar de duas maneiras. Ou você termina muito pensativo, ou dolorido, psicológico e fisicamente, porque é muito forte. Não significa que ele termina mal, hein? Vou deixar em aberto para que você tire suas conclusões, mas é um livro muito importante para o momento atual e também para a história política, a leitura fundamental. Então tá aí, 1984, George Orwell. O meu livro, Helenira Rezende, ela é uma menina. Meu Deus do céu, como é surpreendente saber que ela era tão novinha, essa menina, e ela lutou tanto por nós e é tão pouco reconhecida. Eu comecei a ler esse livro, vantagem, super curtinho, tamanho de uma mão, então vale a pena ler, curtinho em poucas folhas, e é um livro da nossa história e fala sobre a ditadura. E um ponto muito interessante é que eu li agora, nessa pandemia toda aí, né? E eu achei interessante o número de mortos. Foram um número muito, mas muito pequeno, mediante ao quanto que já morreu aqui na pandemia. E a gente fala da ditadura, mediante assim, tipo, nossa, morreu muita gente. E isso impacta. E a gente está vivenciando um monte de gente morrer e não impacta mais. É louco isso, como a história impacta, só que a realidade não. É como se a gente estivesse vivendo num mundo paralelo, sabe? Como se as notícias não condizem com o que a gente está vivendo. É louco, assim. E é um livro muito interessante, rapidinho de ler. Eu li, acho que uns 2 dias no máximo. E ainda mais por conta da pandemia, eu estou tendo muita dificuldade de ler, muita dificuldade de me concentrar. Então, eu peguei esse livro justamente por isso. E é um livro que explica muito rápido o que é uma ditadura, o que é viver na ditadura. Ele fala muito o quanto o Django era considerado um grande líder, o quanto ele era um mito, o quanto que ele era incrível. E assim, é interessante você ter essas visões de outros líderes. E ela era uma menina de classe média. E ela largou tudo, ela era de classe média, os pais médicos, bem estruturados mesmo, e ela largou toda a boa vida dela para viver na guerrilha lá. Ela foi lá na Seringueiro, lá, lutar com todo mundo, porque ela falava que se ela tinha esse direito, os outros também tinham que ter. Então, ela lutava pela educação. Ela formou uma escola no meio da ditadura, assim, sabe? Ela falou assim, as pessoas têm que aprender, têm que estudar. Então, as crianças tinham aula com ela. E ela só tinha, acho que 23 anos, se eu não me engano, certo? Porque eu já li bem no começo da pandemia, então. Eu tenho quase certeza que era 23 anos ou super nova. E ela abandonou tudo, todo o luxo que ela tinha para viver em prol da população. E eles eram um grupo muito pequeno, talvez por isso que não tenha tanta notoriedade, assim, eu pelo menos não me lembro de ter estudado isso na escola. Eram 99 pessoas, dentre elas tinha outras mulheres, mas é que a Helenira se destacou mediante a história. Contra 5.000 soldados do governo. Olha, Zé, conta quantos? Então, assim, eles lutaram contra o impossível, para conseguir acabar com a ditadura, para lutar por um país melhor. Eles acreditavam muito, muitas pessoas morreram, tinha muitos delatores, então eles vão contando tudo isso de uma forma muito rápida, porque o livro é super curtinho. Agora, gente, eu preciso de um ajudante para carregar esse peso desse livro, que é muito pesado.
A gente sabe que essa história do Carandiru é antiga, saiu em filme, a gente assistiu e tudo mais. A gente geralmente associa a pessoa ser médica, ela ser bondosa ou ela ter empatia. A gente sabe que não é assim. Tem muito médico muito ruim e tem o Drauzio, que é, sei lá, é um anjo dos médicos. Alguma coisa assim. Melhor pessoa. E todos os relatos são muito humanos, sabe? Ele humanizou essas pessoas, esses detentos, e pessoas que cometeram crimes muito brutais, mas como ele sempre frisa, ele não está ali para julgar, ele não está ali para fazer juízo de valores, ele está ali para contar a história dessa pessoa, que é uma pessoa antes de ser uma pessoa criminosa, antes de tomar um ato criminoso, de fazer um ato criminoso. Ele conta como ele chegou ao Carandiru, que ele foi a convite para fazer uma contenção da epidemia de HIV que tinha na época. Que era muito transmitido principalmente via seringa, né, usada, o pessoal tinha muito vício de... Ai, gente, eles chamam de BAC, eu não lembro qual que é a droga necessariamente, mas eles chamam de BAC. E era transmitido assim, e ele foi ficando, porque ele viu uma necessidade, aí você vê como que existem humanos que são assim, acima de qualquer média, porque ele viu uma necessidade ali, e lá tinha médico, tá? Lá no Carandiru já tinham médicos que cuidavam dos detentos, e ele foi vendo uma necessidade de estar mais presente, de perceber que ele viu que a epidemia de HIV não era a única epidemia que tinha lá, tinha epidemia de tuberculose também. E ele explica como que era a condição do prédio, que não tinha condição nenhuma, as goteiras que se tinha, os ratos, as baratas, a convivência. Ele explica cada um dos pavilhões, dos 9 pavilhões, o que cada um tinha. O 4, que era o pavilhão dessas pessoas que também eram juradas de morte, ele era todo trancado para preservar a vida dessas pessoas juradas de morte. E como eles não tinham segurança em sair para tomar sol, eles ficavam o tempo inteiro dentro das suas celas. E para tomar um pouco de sol, eles colocavam as canelas para fora das grades das janelas. Então, eles eram conhecidos pelo restante da turma dos detentos como canelinhas, porque eles ficavam sentadinhos com as canelinhas balançando. O Drauzio, ele fez essa questão de mostrar essas pessoas como pessoas e não só como criminosos. Ele mostrava também os crimes, ele nunca diminuiu os crimes que as pessoas fizeram, mas ele trazia essa humanidade muito forte e me doeu demais vários capítulos. Aquilo era uma panela de pressão mesmo, porque além de tudo tinha superlotação. Uma cela para 2 pessoas tinha 15. Tinha, principalmente no amarelo, que era um lugar seguro, não tinha lugar para todo mundo dormir deitado. Teve períodos em que eles tinham que revezar, metade agora dorme, metade fica em pé, acordado. Agora, outra metade dorme, fazia rodízio para dormir. E são pessoas, eles estão ali, em teoria, e coloco teoria nisso, para voltar para a sociedade melhores. E não tem condições deles voltarem melhores ali. Então, a gente vai conhecendo cada um dos personagens importantes que o Drauzio nos conta e conhecendo um pouquinho do Drauzio também. E a camaradagem que ele conseguiu estabelecer com essas pessoas. O pouco que ele tinha para dar de carinho, ele deu. O pouco que ele tinha de atenção, ele deu. Como no filme, o livro acaba na invasão do massacre do Carandiru, e é a coisa mais horrenda que eu já li na minha vida. O nível de crueldade é inenarrável. Dr. Drauzio tentou colocar aqui, mas é inenarrável. Eu li e assim que eu terminei de ler, eu desabei de chorar e não conseguia mais pensar em outra coisa, e até hoje vem imagens na minha mente do que aconteceu e do quanto o ser humano tem a capacidade de ser horrível. Antes de narrar o fato, o Dr. Drauzio coloca assim, eu conversando, né, segundo as palavras dele, conversando com o diretor, ele falou para mim, só 3 pessoas sabem o que aconteceu. Os detentos, os PMs e Deus. E o Drauzio fala, e eu só conversei com os detentos. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberco72. E eu espero que a gente tenha chegado no 1000 inscritos. Isso aí. E como a gente sempre diz,
nessa quarentena principalmente, ler é ganhar asas para o mundo. Ele andando pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse: amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse: eu dou, mas vá fumar lá do outro lado.